Pomba 7 Revelações de Daniel sobre os últimos dias. A sétima selagem. O vento uivava entre as ruínas de Petra, carregando consigo o cheiro de poeira e sangue seco. Daniel, agora um velho de olhos profundos como poços sem fundo, observava o horizonte onde o sol se afundava em chamas. Ao seu lado, os 7 rolos de pergaminho, cada um selado com cera negra, tremiam levemente, como se respirassem. O tempo se esgotou, murmurou ele, passando os dedos sobre as marcas em seus pulsos de cicatrizes de correntes que há muito se quebraram. Os discípulos, reunidos em círculo, não ousavam interromper. Sabiam que aquelas palavras não eram para eles, mas para o que viria. Entre eles, um jovem de nome Elias, cujos olhos ardiam com uma fé que ainda não fora queimada pelo mundo, segurredava um cajado de madeira de zimbro, entalhado com símbolos que nem ele mesmo compreendia. O primeiro selo foi quebrado quando os cavaleiros saíram, continuou Daniel, desdobrando o primeiro pergaminho. Guerra, fome, peste e morte, mas estes são apenas os arautos. O verdadeiro terror começa quando o 7º selo se rompe. Um silêncio espesso caiu sobre o grupo. Até os corvos, que sobrevoavam as pedras antigas, emudeceram. O 7º selo não é um evento. É um nome. Os discípulos trocaram olhares. Alguns, como Raquel, a mais velha entre eles, pressionaram as mãos contra o peito, como se pudessem conter o coração que ameaçava escapar. Babilônia, sussurrou Daniel. Não a cidade de tijolos e orgulho que Nabucodonosor ergueu, mas a que nunca caiu. A que se esconde nas entranhas da terra, onde os homens adoram o dragão sem saber que o fazem. Elias sentiu o cajado tremer em suas mãos. As runas gravadas nele começaram a brilhar, fracamente, como brasas sob cinzas. Ela despertou, disse Daniel, e sua voz agora não era mais de um homem, mas de muitas, como se milhares de gargantas ecoassem através dele. E com ela, os que foram marcados desde o princípio. Um trovão rasgou o céu, embora não houvesse nuvens. O chão estremeceu, e das fendas entre as pedras surgiu um vapor negro, denso, que se enrolava como serpentes. Os discípulos recuaram, mas Daniel permaneceu imóvel, os olhos fixos no abismo que se abria diante deles. O primeiro sinal será a queda das estrelas, anunciou. Não como pedras, mas como homens. Os que se chamam de deuses cairão do céu, e seus corpos queimarão como tochas. O segundo sinal será o mar se tornando sangue, não o sangue de peixes, mas o dos que se afogaram em sua própria ganância. Raquel caiu de joelhos, as lágrimas sulcando seu rosto enrugado. E o terceiro? Perguntou Elias, a voz quebrada. Daniel virou-se para ele, e pela primeira vez, havia algo como piedade em seu olhar. O terceiro sinal será o silêncio. Por 3 dias, nenhum pássaro cantará, nenhuma criança chorará, nenhum vento soprará. E então, no 4º dia, a bestia sairá do poço. O ar ficou pesado, quase sólido. O vapor negro agora se ergueu em colunas, formando figuras de sombras de homens com corpos distorcidos, cabeças demais, mãos demais, bocas que se abriam em gritos mudos. Eles já estão aqui, disse Daniel, apontando para as sombras. Esperando. Mas não é a eles que vocês devem temer. Um dos discípulos, um homem chamado Simão, deu um passo à frente, a espada que escondia sob a túnica reluzindo à luz moribunda. Então a quem, mestre? Daniel sorriu, um sorriso triste, como o de um pai que sabe que seus filhos estão condenados. Aos que virão depois. Aos que não são nem homens, nem demônios, mas algo muito pior, os que se esqueceram de que já foram humanos. E então, o primeiro grito ecoou. Não veio das sombras. Não veio do céu. Vinha de dentro deles. A noite dos esquecidos. O grito rasgou o silêncio como uma lâmina enferrujada. Não era um som humano, era um lamento distorcido, uma voz que pertencia a algo que outrora fora homem, mas que agora se arrastava entre os reinos como um eco de si mesmo. Os discípulos se entreolharam, as mãos trêmulas apertando as armas que, até pouco tempo, acreditavam ser suficientes. Eles estão dentro de nós, sussurrou Maria Madalena, pressionando as mãos contra o peito, como se pudesse conter algo que já se espalhava. Seus olhos, antes claros como o mar da Galileia, agora brilhavam com um tom enfermiço, um verde doente que pulsava nas íris. Daniel fechou os olhos por um instante, como se ouvisse algo além do caos que se formava.
Quando os abriu, sua pupila estava dividida metade humana, metade uma fenda vertical, como a de um réptil antigo. Eles não são demônios, disse, a voz agora sobreposta por um coro de murmúrios distantes. São o que resta quando a alma se desprende do corpo, mas o corpo se recusa a morrer. São os que foram esquecidos por Deus e pelos homens. E agora, eles lembram. Um vento cortante varreu o círculo de discípulos, carregando o cheiro de carne podre e incenso queimado. As sombras ao redor se moveram, não mais como figuras distantes, mas como algo vivo, algo que respirava. Uma delas se destacou uma silhueta alta, encurvada, com braços demasiado longos e dedos que terminavam em garras negras. Sua boca se abriu, e o som que saiu não era um grito, mas uma palavra. Lembramos. Simão brandiu a espada, mas antes que pudesse atacar, algo dentro dele estremeceu. Seu braço direito se contorceu, os músculos se retorcendo sob a pele como serpentes presas. Ele gritou, a voz se partindo entre a sua e outra, mais profunda, mais antiga. Não. Daniel estendeu a mão, e uma luz pálida irrompeu de suas palmas, envolveu Simão como uma mortalha. O discípulo caiu de joelhos, ofegante, o suor escorrendo em fios negros pelo rosto. Quando olhou para cima, seus olhos não eram mais seus, eram poços sem fundo, reflexos de algo que olhava através dele. Vocês nos chamaram, disse a voz que saía da boca de Simão, mas não era a dele. Nas preces, nos sonhos, nos momentos em que desejaram ser mais do que humanos. Nós somos a resposta. Judas Iscariotes, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Seu rosto estava impassível, mas suas mãos tremiam. E o que vocês querem? Perguntou, a voz firme, mas os olhos traindo um medo que ia além da morte. A coisa dentro de Simão sorriu um sorriso que rasgou os cantos de sua boca, fazendo jorrar um líquido escuro. O que sempre quisemos. Um corpo. Uma voz. Um nome. Daniel cerrou os punhos. A luz ao seu redor pulsava, fraca, como uma vela prestes a se apagar. Eles não podem ter, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Não enquanto eu respirar. Mas o ar já estava ficando rarefeito. Os discípulos sentiram o peso nos pulmões, como se algo o sugarasse por dentro. Maria Madalena caiu de joelhos, as veias em seu pescoço incharam, escuras como tinta. Seu corpo se arqueou para trás, e quando abriu a boca, não foi um grito que saiu, mas vozes, uma legião delas, sussurrando em línguas mortas. Nós somos a memória que vocês enterraram, disseram as vozes. Somos o pecado que vocês esqueceram. Somos o medo que vocês negaram. Daniel sabia que não havia mais tempo. Ele tinha uma escolha, lutar e morrer, ou ceder não a eles, mas ao que estava além. Fechou os olhos e, pela primeira vez em séculos, orou. Não a Deus, não aos anjos, mas aquilo que existia antes de tudo. O chão tremeu. Uma fenda se abriu no centro do círculo, e dela emergiu não luz, nem escuridão, mas silêncio. Um vazio tão absoluto que até os esquecidos recuaram, suas formas se contorcendo como folhas ao fogo. O ar ficou gelado, e por um instante, tudo parou. Depois, veio o som. Não era um grito, nem um murmúrio. Era o primeiro suspiro, aquele que havia sido dado no início dos tempos, quando o mundo ainda era só uma ideia. E com ele, veio eles. Não eram anjos. Não eram deuses. Eram os primeiros, aqueles que haviam sido esquecidos até pelos esquecidos. Suas formas não tinham contorno definido, eram colunas de fumaça e osso, vozes sem boca, mãos sem corpo. E quando falavam, o mundo dobrava-se ao seu redor. Basta! Os esquecidos uivaram, suas formas se desintegrando como cinzas ao vento. Simão caiu, o corpo sacudindo, os olhos voltando ao normal mas vazios, como se algo nele tivesse sido arrancado. Maria Madalena desabou, o peito arfando, as veias voltando à cor natural, mas sua pele estava marcada por linhas negras, como cicatrizes de algo que nunca cicatrizaria por completo. Daniel caiu de joelhos, o corpo exausto, a luz em suas mãos apagada. Ele sabia o preço que havia pago. Os primeiros não davam nada de graça. Vocês estão vivos, disse uma das vozes sem corpo. Por agora. E então, tão rapidamente quanto vieram, eles se foram. A fenda se fechou. O vento cessou.
O silêncio que ficou era mais pesado do que qualquer grito. Os discípulos olharam uns para os outros, feridos, mudos, marcados por algo que não podiam nomear. Simão se levantou com dificuldade, a espada ainda em sua mão, agora tremendo não de medo, mas de uma raiva surda. O que eram aqueles coisas? Perguntou, a voz rouca. Daniel não respondeu de imediato. Ele olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear, não com a luz do sol, mas com um brilho doentio, como se o mundo estivesse doente. Aqueles que vieram antes do pecado, disse finalmente. Antes da queda. Antes de tudo. Judas, que havia permanecido em silêncio, olhou para suas mãos. Elas estavam limpas, mas ele sabia que não estavam. Nunca estariam. E o que eles querem conosco? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Daniel se virou para ele, e pela primeira vez, Judas viu não um mestre, não um profeta, mas um homem cansado, um homem que havia carregado fardos por mais tempo do que qualquer mortal deveria. Nada, disse Daniel. Eles não nos querem. Eles apenas nos toleram. Por enquanto. Um corvo pousou em um galho seco próximo, seus olhos brilhando com uma inteligência que não era animal. Observava. Esperava. Maria Madalena se aproximou de Daniel, as marcas em sua pele latejando. E agora? Perguntou, a voz um fio. Daniel olhou para o leste, onde o falso amanhecer pintava as nuvens de tons de ferrugem. Agora, disse, nós esperamos. Porque eles saberiam. Os esquecidos voltariam. E da próxima vez, não haveria primeiros para detê-los. O último refúgio. O vento uivava entre as ruínas do antigo mosteiro, arrastando consigo o cheiro de terra úmida e cinzas. Judas apertou os dedos em torno do punho da adaga que nunca mais usaria. A lâmina, outrora afiada como a língua de uma serpente, agora estava cega, enferrujada pelo tempo e pela culpa. Ele aguardou no cinto, um gesto automático, como se ainda acreditasse que poderia servir para algo. Eles nos toleram. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente, pesadas como pedras. Não era a primeira vez que ouvia aquilo. Desde que os primeiros haviam caído, desde que as últimas barreiras entre os mundos ruíram, os esquecidos tinham se espalhado como uma praga, devorando cidades, memórias, até mesmo os nomes daqueles que outrora os adoravam. Mas não os matavam. Não ainda. Por que não nos destroem de uma vez? Murmurou Maria Madalena, passando os dedos sobre as marcas em seu braço. Elas pulsavam, quentes, como se algo vivo rastejasse sob sua pele. O que eles estão esperando? Daniel não respondeu. Ele se afastou do grupo, caminhando até a beira do penhasco onde, séculos atrás, um rio corria livre. Agora, só restava um leito seco, rachado, como a garganta de um homem morrendo de sede. Abaixo, a floresta se estendia, densa e silenciosa, mas não era o silêncio da natureza. Era o silêncio de algo que prende a respiração. Eles não precisam nos destruir, disse finalmente, sem se virar. Eles só precisam nos esquecer. Judas sentiu um calafrio. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que Daniel usava quando falava dos dias antes da queda, quando os primeiros ainda caminhavam entre os homens, disfarçados de deuses, de santos, de reis. Quando a fé ainda era uma armadura. E quando isso acontecer? Perguntou Tomé, sua voz rouca pela falta de uso. Ele havia perdido a língua anos atrás, durante um dos primeiros ataques, mas as palavras ainda saíam, distorcidas, como se fossem arrancadas de sua garganta. O que resta de nós quando nem mesmo os esquecidos se lembram que existimos? Daniel se virou então, e seus olhos outrora claros como o céu de verão estavam opacos, como o vidro desgastado pelo tempo. Nada, disse simplesmente. E é isso que eles querem. A noite caiu sem aviso, como se o sol tivesse sido engolido. Não houve crepúsculo, apenas a transição abrupta da luz para a escuridão, e com ela, o som. Um zumbido. Baixo, quase imperceptível, vibrando nos ossos antes de atingir os ouvidos. Maria Madalena pressionou as mãos contra as têmporas, os olhos arregalados. Eles estão aqui. Não era um exército. Não eram monstros uivando nas sombras. Era pior. Era o nada.
O ar ficou espesso, como se estivesse cheio de água, e então, um a um, eles começaram a desaparecer. Primeiro foi André. Ele estava ali, ajustando a correia de seu manto, e então, não estava mais. Não houve grito, não houve luta. Apenas um piscar de olhos, e o espaço onde ele estivera ficou vazio, como se nunca tivesse existido. Não olhem para eles. Gritou Daniel, mas era tarde. Judas sentiu algo puxar sua memória, como dedos gelados arrancando páginas de um livro. Ele viu, por um instante, o rosto de André, mas não o André que conhecia. Um André mais jovem, sorrindo, segurando uma rede de pesca nas mãos. Um homem que nunca havia conhecido os esquecidos, que nunca havia visto o mundo ruir. E então, aquele André também se foi. Eles estão reescrevendo, sussurrou Maria Madalena, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eles estão nos apagando. Daniel caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque sabia que não havia mais para onde correr. Os esquecidos não os matariam. Eles fariam algo muito pior, os fariam nunca ter existido. E então, no meio do zumbido, uma voz. Não era uma voz que se ouvia com os ouvidos. Era uma voz que rastejava dentro da cabeça, suave, familiar, como o eco de um sonho esquecido. Vocês foram avisados. Judas reconheceu aquela voz. Era a mesma que ouvirá na noite em que traíra. A mesma que sussurrava nos pesadelos de todos eles. Era a voz do primeiro esquecido. E então, ele entendeu. Não era sobre destruição. Não era sobre vingança. Era sobre silêncio. Os esquecidos não queriam um mundo em chamas. Eles queriam um mundo onde ninguém se lembrasse que já havia havido fogo. Daniel fechou os olhos. Ele podia sentir a memória se desmanchando, como tinta na água. Os rostos de seus companheiros, as batalhas, as orações, as traições, tudo se tornava borrão, tudo se tornava nada. Mas havia uma coisa que eles não poderiam apagar. Uma coisa que nem mesmo os esquecidos poderiam tocar. Ele abriu os olhos e olhou para o leste, onde o falso amanhecer ainda tingia as nuvens de ferrugem. E sorriu. Não, disse Daniel. Não desta vez. Com um movimento rápido, ele arrancou o pingente que carregava no pescoço desde que o mundo era jovem. Uma pequena pedra negra, lisa, que pulsava com uma luz que não era luz. O último nome. Os esquecidos recuaram. O zumbido cessou. Porque aquele nome, aquele único nome, era a última coisa que eles não podiam esquecer. Era o nome de quem os havia criado. E enquanto Daniel o segurava, enquanto a pedra queimava em sua mão, os esquecidos tinham que se lembrar. Tinham que saber. E o medo, pela primeira vez em milênios, foi deles. O mundo não foi salvo. Mas, por um instante, o esquecimento tremeu. E naquele instante, Daniel soube que, mesmo que tudo mais se apagasse, mesmo que os últimos vestígios da humanidade fossem varridos como poeira, algo permaneceria. Algo sempre sobraria. Porque a memória não é apenas o que lembramos. É também o que nos lembra. E enquanto houver uma única alma para carregar o peso daquilo que foi, os esquecidos nunca terão vitória completa. Eles podem apagar os nomes. Mas não podem apagar o eco. Quando o sol nasceu, um sol verdadeiro, desta vez não havia mais ninguém no mosteiro. Apenas uma pedra negra, rachada ao meio, no centro do círculo de cinzas. E, gravado na parede, palavras que ninguém jamais leria. Nós estivemos aqui.